Esse termo, teologia do coaching, é um termo que foi cunhado pelo próprio Pedro Pamplona. Eu acho que ele consegue dar um bom panorama aí de onde a gente viu isso, como surgiu esse processo todo e por que isso é um problema. Tudo bem, eu vou contar aqui rapidamente a história, acho que dá pra entender. Bom, Estava eu um dia no YouTube e aí caí num vídeo de uma pregação de uma igreja lá de Fortaleza, né, com um dos coaches famosos aí que a gente tem pelo Brasil. E esse cara tava pregando e aí eu comecei a assistir, curioso, conheci ele como coach, né, não como pregador. E ele começou a pregar e eu percebi que era uma mistura ali de um linguajar coach com um linguajar de igreja, de pastor, de Bíblia, de evangelho. E aí comecei a perceber uma estranheza, uma mistura assim, um pouco perigosa ali. Me incomodou, distorcendo talvez ali alguma coisa da Bíblia. E aí eu lembro que esse cara, quando ele foi fazer aquela chamada para as pessoas virem para Jesus, né, se converterem, se arrependerem, ele não usava assim os termos crê em Jesus, se arrependa, ele usava repetidas vezes assim, venha jogar no time dos vencedores. Nossa. Venha jogar no time dos vencedores. E aí, várias promessas, e aquele linguajar assim, bem de coach, dê um grito aí, faça isso, aquilo, outro, e agitando o auditório, assim. E aí eu tive essa percepção, poxa, coisa estranha, né? Não é muito legal, assim, não é muito a minha visão pra igreja, esse tipo de palestra aqui talvez caiba em outro lugar, mas não no culto, né? E aí, beleza, ok, passou. Outro dia, eu caí num texto muito bom de um blog, de um cara chamado Ícaro de Carvalho, né? Que atua, né, nessa área também de desenvolvimento pessoal, marketing digital. Tem o nome é excelente pra vir aqui, tá? É mesmo? O cara é incrível. É um cara bom. É um cara bom. E aí ele escreveu um texto chamado, eu não lembro se esse é o título específico, mas tem Empreendedorismo de Palco. Esse é um texto antigo, né, de quando essa moda começou a ganhar fama pelo Brasil, né? E ele estava fazendo uma crítica, né, a esse tipo de cultura, de evento que centraliza ali num coach, num palestrante, que ele vai basicamente te ensinar ali a ficar rico, como ela colocou, com muitos atalhos, de uma maneira talvez muito fácil, ou ele vai te dar o caminho das pedras, geralmente esse caminho das pedras é comprando o método que ele desenvolveu, essas coisas. É aquela velha história do cara que ficou rico te ensinando a ficar rico. E não ficando rico, né? Ele não ficou rico por outros meses, ele ficou rico te ensinando a ficar rico. Mas ele estava criticando os exageros. E ele estava criticando, e foi aí onde eu percebi que daria para juntar a minha visão daquele incômodo, né, com aquela pregação, com a ideia dele, porque ele disse que esse empreendedorismo de palco estava se tornando a nova religião de muita gente. Muita gente estava passando a dedicar a vida agora a isso e a encontrar propósito de vida e a certa religiosidade mesmo nessas coisas. O empreendedorismo de palco, ele usa essa frase, né? É a nova religião do homem secular, que substitui os santos do altar pelas promessas de desenvolvimento financeiro, né? Emocional e pessoal, e objetivos de vida. Então ele estava fazendo essa comparação, eu disse, poxa, isso casa bem com o que eu estava pensando, né? E aí surgiu essa ideia do nome Teologia do Coaching, que é essa mistura de trazer ferramentas do coaching de uma forma negativa para a igreja. Porque você pode trazer algumas ferramentas, né? Tem algumas coisas boas no coaching, várias coisas boas que as pessoas ensinam, e desenvolvimento pessoal e tal, de oratória, que funciona, né? Mas é quando você traz e você mistura a ponto de distorcer aquilo que a igreja deveria estar fazendo e deveria estar pregando. Então, eu escrevi um texto que na época saiu com o nome de Teologia do Coaching, a substituta da Teologia da Prosperidade. Depois a gente pode tocar mais nesse assunto, e aí o tema cresceu, teve uma repercussão boa na internet, e eu comecei a escrever um livro sozinho, depois eu compartilhei com o Iago, e agora vamos escrever junto, e eu, na hora, vai ser muito melhor, e a gente escreveu. Na verdade, a gente estava escrevendo ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, sem saber. Então ele estava escrevendo por uma via de uma análise das pessoas, dos coaches que falam na igreja, quem são os personagens, qual é a teologia. E eu estava fazendo uma coisa um pouco mais propositiva de teologia bíblica, assim, de como é que o evangelho é apresentado de uma perspectiva completamente diferente daquilo que esses caras falam. Quando a gente conversou e disse, poxa, estamos fazendo um trabalho parecido, a gente pode unir forças, fazer um trabalho junto. Aí foi quando a gente trouxe o Guilherme também, para trazer, já que ele é o meu consultor de grego em tudo, aí para ele trazer uma parte um pouco mais positiva. Então o livro é dividido nessas 3 partes. Você tem uma primeira parte escrita pelo Pedro Pamplona, então é bem dividido quem escreveu o que no livro. Tá. A parte do Pedro Pamplona é uma análise da teologia do coaching,
e ele analisa os personagens, aí cita o nome do pessoal, cita gente que já veio aqui e coisas assim. Não vou necessariamente citar nomes, porque o jurídico não aprova que eu cite muitos nomes, mas a gente cita muitos nomes no livro, né? Mas a gente pode citar os nomes aqui e acolá também, não tem problema. Tem a minha parte no livro em que eu falo sobre o que é que o evangelho realmente cobra de nós, o que é que significa seguir Jesus, né? E a gente apresenta essa perspectiva mais do peso e do custo de ser um cristão. Não é uma coisa que, eu sou crente, é isso aí, acabou. Tem um tipo de vida que você vive nesse cenário, e tem um aspecto mais positivo, que aí é o Guilherme que escreve, que é sobre quais são as verdadeiras bênçãos que nós recebemos quando encontramos Jesus. É vitória financeira? É a cura de todas as doenças? Não é. É outra coisa, a gente apresenta isso também no material. Mas é muito interessante também o que o Pampão está falando, sobre esse aspecto da teologia do coaching surgir como substituto da teologia da prosperidade, como uma nova versão dessa teologia da prosperidade, né, Pampão? É verdade. A gente, o Vilar deve conhecer, né? Claro. Os casos da teologia da prosperidade, de igrejas que vendem a fé, né, e que prometem riqueza se você depositar tanto, se você der o dízimo e a oferta e fizer o propósito e tal. Isso já foi muito batido no Brasil, a gente tem grandes escândalos, grandes reportagens sobre isso. E essa teologia ela ainda existe, infelizmente, ainda há igrejas fazendo isso e pastores ensinando isso, né, de maneira horrível. Mas ela já foi meio que colocada de escanteio por grande parte do público, vamos dizer assim, né? E aí surge uma nova versão, talvez, de continuar falando de riqueza, de desenvolvimento e até de prometendo isso, mas agora com uma nova roupagem, né? Não mais daquela barganha com Deus de você... Começou a pegar muito mal. Começou a pegar muito mal, exatamente, né? Você tinha muitos escândalos, né? Também nessas mega igrejas de teologia da prosperidade, o cara manda o cartão de crédito e, sabe, essas polêmicas todas. E com o envolvimento dessa galera com política, ficaram muito mais visados também. Exato. Se você é pobre é porque você não tem fé, se você não orou pouco, né? Se você não está conseguindo se desenvolver. E aí, a teologia do coach traz uma nova abordagem de continuar falando sobre isso, mas não agora com necessariamente essa barganha ou essa falta de fé ou esse tipo de dar a Deus para que ele te restitua e essas coisas. Ela traz mais um aspecto mais centrado no homem, de um enriquecimento, de um desenvolvimento em certa área, por meio do nosso trabalho mesmo, por meio da nossa ação. Só que isso parece bom, e num certo sentido é positivo, tem uma melhora em relação à teologia da prosperidade, mas em outro sentido é negativo, porque ela meio que tira Deus da jogada, assim, do centro da sua vida. Daí nós cristãos valorizamos muito isso, né? Nós trabalhamos, temos nossas responsabilidades, mas nós entendemos que as bênçãos vêm de Deus, nós oramos ao Senhor, dependemos dele, e a teologia do coaching, ela meio que coloca Deus, assim, como um espectador, que eu não vou mais barganhar com ele, porque a teologia da prosperidade, Deus vai fazer um milagre para mim. Né? Então, ele ainda está, pelo menos, ali centralizado. Ele que vai agir. Eu vou pagar, é horrível, né? Mas eu vou pagar e ele vai agir. Né? E na teologia do coaching, a gente, eu vou fazer, eu que sou o centro aqui, eu que mando na minha vida, e Deus vai ser um espectador que vai... não dependo de Deus, ele vai me dar uma ajudinha aqui e ali, ele vai torcer por mim, ele vai me abençoar se eu fizer aquilo que o coach está mandando fazer. Então tem esse lado negativo. Por isso essa nova versão é mais palatável, assim, é mais atual. Né? E a gente tem visto que entra muito nas igrejas por causa disso.